Oi, gente! Semana começando o Pop Verso no ar em grande estilo, com Viola Davis no nosso telão. Por quê? Primeiro, porque Viola tá aqui no Brasil. Segundo, porque chega essa semana o filme A Mulher Rei, que tem a Viola como protagonista, um filme que já tá fazendo muito sucesso lá fora, então promete muito. Além disso, vamos falar também hoje no programa sobre vacinação infantil, sobre meio ambiente. Sabia que teve um bilionário que disse que vai doar 100% da empresa dele em prol das mudanças climáticas? E mais, Dona Anne Hathaway, atriz famosíssima em Hollywood, quebrou a internet com uma foto. Não vou mostrar a foto ainda, você vai ter que assistir ao Pop Verso para descobrir. Roda a vinheta. E já que a gente tá com Viola Davis no telão, vamos começar falando, de A Mulher Rei, que é um filme que chega essa semana, um filme que foi ovacionado, aplaudido de pé no Festival Internacional de Cinema lá de Toronto. É um filme que é estrelado e produzido pela Viola. É a história real que aconteceu no reino do Dahomey, atual Benin, um dos estados mais poderosos da África nos séculos 18 e 19. A Viola interpreta a general Nanisca e ela precisa treinar um novo exército de mulheres para defender a nação dela de um inimigo que pode destruir a comunidade. É um filme muito forte, muito emocionante e a Viola tá sensacional nesse filme. Na abertura das críticas recebeu 100% no Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado. Olha aí, Matheus tá aqui para conversar com a gente sobre esse filme incrível e mais, Matheus, sobre o que esse filme representa, porque ele faz um resgate da cultura africana e, mais ainda, ele coloca mulheres pretas como protagonistas. Exatamente. Quando a gente analisa os filmes, a gente vê que, principalmente esses atuais, a gente vê que a gente tem uma representatividade ok nos filmes, mas a gente sabe que ainda não é 100%, e sempre existe um salvador branco nesses filmes. E a Viola, ela conta nesse filme que não tem um salvador branco, as próprias pessoas pretas se salvam nesse filme. A gente tem Pantera Negra, icônico, muito importante para o mainstream. Agora a gente tem A Mulher Rei, que é totalmente dominado pelas mulheres. E é muito importante a gente ter isso, não só para a cultura do cinema, mas para o povo preto, porque é uma história real. Então é muito importante a gente ter essas histórias para que as pessoas conheçam. A própria Viola falou, a indústria movimenta através do dinheiro. Então a gente precisa que as pessoas assistam, compartilhem, conversem sobre esse filme, porque é realmente muito importante para a história e para o povo preto. Eu vou dizer que, enfim, eu já assisti ao filme e é um dos melhores, se não o melhor filme que eu vi, assim, nos últimos tempos, porque é um filme que mexe muito com a gente e a Viola tá sensacional, porque ao mesmo tempo que a personagem dela demonstra uma força muito grande, uma liderança muito grande, a gente consegue sentir a vulnerabilidade, a fragilidade. Então, achar esse meio do caminho como atriz deve ter sido um desafio muito grande para ela. E ela também já falou várias vezes sobre como é importante a gente divulgar esses trabalhos, Matheus, e como é importante a gente ter também representatividade nos bastidores, né? Então esse filme, ele começa já nos bastidores também. Sim, ela conta em uma entrevista que ela estava lendo um livro e ela teve que riscar diversas partes, justamente porque tinham muitas coisas ali distorcidas. Então, realmente, é muito importante a história ser fiel também nos bastidores, porque é ali que tudo começa, né? E é tudo muito bem amarrado, até a trilha sonora. Então, quando a gente vê o trailer, a gente está sendo embarcado ali por My Power, de Beyoncé. E é uma música muito importante, porque vem de um álbum que foi rejeitado pela crítica, porque a Beyoncé, ela trouxe muitos artistas africanos, assim como no filme, e a crítica queria ver Beyoncé. Então é muito importante, inclusive na tradução do refrão da música eles falam eles nunca tomarão o meu poder, que tem tudo a ver com o filme. Então é tudo bem amarrado, desde como a história é contada até a trilha sonora. É tudo incrível. Matheus, obrigada. Obrigado, Eu sei que você está muito ansioso para chegar quinta-feira. Muito mesmo. Muita gente ansiosa. Então, se você que está aí assistindo também ficou assim, A Mulher Rei chega na quinta-feira aqui no Brasil, dia 22. Uma história, enfim, extremamente importante, um filme forte com a Viola Davis, sensacional. E claro que ao longo da semana a gente vai ficar de olho também na recepção do público aqui no Pop Verso.
Vamos agora falar sobre mudanças climáticas. Na verdade, uma notícia que saiu recentemente de um bilionário que decidiu tomar uma atitude que, claro, rendeu muita discussão. O que ele fez? Ele disse que ele vai doar 100% da empresa dele em prol do combate às mudanças climáticas. A empresa é a Patagônia, que é uma marca de roupas e equipamentos para atividades ao ar livre. Ela foi fundada há quase 50 anos, sempre teve sustentabilidade e meio ambiente ali como pilares da empresa. É uma empresa que está avaliada em cerca de 3 bilhões de dólares, a Patagônia, 15 bilhões e meio de reais. E agora, o que vai acontecer? Ela vai ser transferida para um fundo de caridade e uma ONG. O que isso significa na prática? Que todos os lucros que não forem reinvestidos na empresa vão ser transferidos para essas instituições de acordo com o Yvon Chouinard, que é o dono da empresa. Bom, vamos conversar sobre isso então? Com o Marcos Nakagawa, eu falei que ele tem um sobrenome que é muito famoso aqui na empresa, na firma, né? Você sabe, né? Você conhece a fama do Fernando. Do Fernando. Eu falo que ele é meu primo, assim, de longa data. Olha, o carisma é parecido, tá, Marcos? Obrigado. Porque o Naka também é bem sorridente, sempre falando sobre os assuntos de forma leve. Então, bem-vindo, você que é professor da SPM, coordenador do Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental. Marcos, analisando essa notícia, né, qual que é a importância de uma atitude como essa, justamente para o meio ambiente, para o clima? Nossa, Mari, esse momento parece que é um momento grandioso, né? Porque agora está mudando um pouco o conceito de empresa. Geralmente, quando a gente criava uma empresa, era para ganhar lucro, para ter dinheiro e assim, e ele está quebrando um pouco desse paradigma e trazendo o dinheiro, o lucro da família, que ele teve que pedir autorização até, para poder investir em problemas e situações que o mundo está sofrendo, como aquecimento global. E aí, quando a gente fala, Marcos, de bilionários, é um assunto extremamente complexo que gera muita discussão e é muito difícil você não desconfiar. Fala, ok, é uma boa ação, todo mundo está aqui falando, repercutindo essa notícia como algo positivo, mas será que é 100% do bem? Assim, sempre tem aquela desconfiança, né? Eu sinto que muita gente fala, mas como assim, né? Se eu fosse bilionário, eu não ia nunca fazer isso. E você vê vários bilionários dentro desse movimento, né? O próprio Bill Gates também já tem a fundação Bill e Melinda Gates. Parte dessa fundação também é sócia da Microsoft. Né? Então, parte do dinheiro que vem da Microsoft vem pro lucro para a fundação. E tem um movimento muito grande desses bilionários deixarem os seus recursos, ou parte deles, depois que eles morrerem, para doações e organizações como essa. Pessoal, mas será que tem um incentivo fiscal? Né? Nesse caso, ele teve que pagar 17,5 milhões de dólares para poder fazer esse tipo de transação. Óbvio, para um bilionário isso não representa muito, mas mostra essa intenção. Agora, se a gente vai ter realmente alguma coisa por trás, só o tempo dirá, né, Mari? Dá para diferenciar o cara que de fato faz isso, sei lá, com a intenção positiva e aquele que faz com a intenção de lucrar mesmo e como uma bandeira, assim, né? Isso, agora esse é o grande discussão das empresas hoje, né? Tem muita empresa falando que é boazinha, uns milionários todos, e depois lá na frente você vê que trabalhou com especulação, trabalhou com greenwashing, né? Que é a lavagem verde, deixar a sua empresa cada vez mais limpa. E aí, realmente, você vê que não era verdade. Marcos, trazendo a discussão um pouco para justamente a questão do meio ambiente, na semana passada, o secretário-geral da ONU, ele disse que o mundo vai na direção errada da questão climática. Qual é essa direção errada? Em que momento a gente está e o que a gente, aqui no nosso dia a dia, pode fazer para ajudar nesse sentido? Perfeito, Mari. Eu acho que assim, as grandes empresas estão preocupadas, a velocidade ainda não é a velocidade que a gente esperava para a Agenda 2030 da ONU, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que falta, primeiro, é as empresas realmente fazerem aquilo que elas estão prometendo e ter pessoas capacitadas para isso, viu, Mari? Porque ainda é tudo muito novidade. E, por outro lado, como você disse, precisa ensinar, e que bom que a gente está falando aqui nesse programa, né? Porque precisa ensinar as pessoas mesmo
a trabalharem, a pensarem cada vez mais com sustentabilidade, com menos pegada ecológica e assim por diante. E é difícil, porque são mudanças de hábitos que a gente precisa fazer. Marcos, para encerrar, conectando pessoas e empresas, a gente como cidadão, como membros da sociedade, também pode cobrar as empresas para colocarem o meio ambiente como prioridade? Perfeito. Dizem assim, viu, Mari, que a gente vota e escolhe lá os nossos deputados, senadores e presidentes. E quando você compra alguma coisa, você também está votando. Às vezes, por questão financeira, você tem que fazer uma escolha por um mais barato. Mas se você tem a possibilidade de poder escolher um produto, um serviço que venha de empresas conscientes, que batalhem aí contra o aquecimento global, que façam investimento social privado, aí sim, vote, compre de empresas que pelo menos estão tentando fazer a sua mudança para essas temáticas. Legal. Marcos, obrigada. Foi um prazer conversar com você. Mais um Nakagawa, que a gente é fã aqui no Popverso. Muito obrigado. Sempre à disposição para você, Mari, para toda a CLM. Mais uma notícia recente que levantou uma discussão que a gente quis trazer aqui pro Popverso. Recentemente, a governadora de Nova York decretou estado de emergência por causa do vírus da poliomielite. E aí, é importante falar sobre vacinação infantil. Por quê? O que ela disse? Que a cobertura vacinal contra a polio vem caindo desde 2019 em Nova York. Aí você pensa, ok, estamos falando de Nova York, mas e aqui no Brasil? Os números também estão caindo. Dados de agosto desse ano, dados do Ministério da Saúde, apontam que a aplicação de doses da vacina contra a polio atingiu a meta pela última vez em 2015. Ou seja, é preocupante e a gente precisa falar sobre isso. Mas antes, a gente queria explicar para todo mundo que está assistindo o que de fato é a poliomielite. A gente tem aqui uns tweets para todo mundo entender exatamente o que é essa doença. Olha lá, o que é? Poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus chamado poliovírus. É uma doença que afeta principalmente crianças, mas também pode acometer adultos. Quais são os sintomas? Sintomas mais frequentes: febre, mal-estar, dor de cabeça e no corpo, vômitos, diarreia, espasmos, flacidez muscular, membros inferiores e rigidez na nuca. Aí a gente tem uma outra tela aqui para mostrar quais são as sequelas. Normalmente são motoras. Nos casos mais graves, pode causar paralisia. Como prevenir? Vacinação. É a única forma de prevenção da poliomielite. E aí, eu vou então conversar agora com alguém que entende tudo sobre esse assunto, entende tudo sobre vacinação, que é o Dr. Renato Kifuri, pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, que prazer conversar com você sobre esse assunto. E aí eu já queria emendar essa história, essa questão da polio, porque, segundo o Ministério da Saúde, o último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 89. Será que por ser uma doença que as pessoas entendem como distante, não vai acontecer comigo, isso pode ser um dos motivos que explica essa queda na vacinação infantil? Bem-vindo, que prazer ter você aqui. Provavelmente o principal motivo, Mari. Prazer é meu estar aqui no Popverso com você, uma honra. Olha, a gente tem visto isso com as vacinas com todas as vacinas do calendário infantil, e com a polio não é diferente. Essa baixa percepção de risco, né? A poliomielite no passado, Mari, os pais ficavam preocupadíssimos com seus filhos febris, porque alguns deles acordavam no dia seguinte paralisados, e com essas sequelas, como você mostrou, muitas vezes definitiva. Então, o sucesso que as vacinas fazem ao eliminar doenças, como você falou, estamos mais de 30 anos sem casos aqui no Brasil, faz com que todos, viu? E inclusive nós, profissionais da saúde, recomendemos as vacinas de maneira menos enfática, a população adia a vacinação, e o risco de retornar a essas doenças é iminente, porque muita gente deixando de se vacinar, o número de suscetíveis fica muito grande e a gente corre o risco de, infelizmente, voltar a ter casos de paralisia infantil aqui no Brasil. Doutor, parece que a gente fica aqui repetindo a mesma coisa muitas vezes, e muitas vezes quando a gente fala isso, muita gente fala, mas isso é óbvio, mas nem sempre óbvio. Então eu queria falar mais uma vez, queria pedir, na verdade, para você explicar mais uma vez qual é o risco de não vacinar as crianças, seja para polio ou seja para qualquer outra doença.
A gente, quando elimina uma doença, nós vacinamos com as metas ideais de vacinação acima de 95%, você encontra tão poucos indivíduos não vacinados, suscetíveis, que chega alguém aqui de um país onde ainda tem sarampo, onde ainda tem rubéola, onde ainda tem paralisia infantil, ela não encontra indivíduos, crianças, adultos suscetíveis, porque estão todos vacinados. Então a gente não tem de novo aquela circulação do vírus que a gente tinha no passado. Quando a gente baixa essas coberturas vacinais, olha, para você ter uma ideia, nós estamos com 70% só das nossas crianças com as 3 doses da polio no primeiro ano de vida. 3 em cada 10 crianças não tem 3 doses da paralisia infantil aqui no Brasil. Sinal de alerta para nós. Se a gente continuar bobeando com essas coberturas vacinais baixas, a polio volta e outras doenças. O sarampo já voltou. O sarampo a gente eliminou em 2016, 2018 ele retornou e perdemos aí a certificação de eliminação aqui nas Américas. Você falou em sinal de alerta, então qual seria então, enfim, talvez o começo de uma solução para a gente diminuir esse problema? Porque é uma questão urgente, aparentemente, né, falar sobre isso, mas quais seriam as medidas que ajudariam a aumentar essa porcentagem de crianças vacinadas no Brasil e no mundo também? Olha, Mara, a gente tem uma somatória de fatores que tem feito com que a população deixasse de vacinar seus filhos nos últimos anos, né? A gente comentou da percepção de risco baixa, mas também temos problemas de fake news, temos problemas de horários de funcionamento dos postos que não atendem mais a uma família onde pai e mãe trabalham, então fecha às 4 da tarde, 5 da tarde, é preciso alargar esses horários. É importante não faltar vacina, porque a pessoa falta ao trabalho, todo mês, no primeiro ano de vida, tem vacina para dar para a criança, gasta o seu dinheiro no transporte, chega lá, não tem vacina, tem que voltar. Isso é grande fator desmotivador de vacinação. Mas a pandemia piorou muito. A gente estava já com umas coberturas não ideais até a pandemia e ela piorou muito. O segredo, receita para sair dessa, é cobertura vacinal elevada, é voltar a vacinar, é recuperar o atraso vacinal, ficar de olho na caderneta lá de vacina dos filhos, levar na unidade de saúde, falar com o pediatra, recuperar esse atraso. Não podemos ter ninguém sem vacinas hoje em dia. Esse é um risco grande para todos, especialmente nessa volta, né, com a convivência escolar e o convívio de tantas crianças juntas novamente. Legal, doutor. Obrigada, viu, pela participação aqui no Pop Verso e volte sempre. Vamos falar agora sobre um vídeo que começou a circular na internet do Post Malone. Esse cantor aqui, dá pra ver que até a guitarra dele é meio tatuada, né? O Post Malone, ele é todo tatuado, veio pro Brasil no Rock in Rio, tem um carisma absurdo. Ele tava fazendo show lá nos Estados Unidos e aí ele caiu no buraco onde ele guarda o violão dele ali, ó. Olha o vídeo que a galera começou a compartilhar. Ele machucou as costelas nessa queda, ele tava fazendo esse show no último sábado. E aí foram vários minutos, de fato, em que ele ficou ali caído no chão até ele se levantar com ajuda e deixar o palco. Mas ele acabou voltando, tocou mais 4 músicas antes de fato, falar pra galera que o show terminaria mais cedo. Ele, como eu disse, machucou as costelas, mas a boa notícia é que ele já tá melhor. Ele até postou um vídeo pra explicar o acidente e falar, olha aí, que ele já tava se recuperando pra continuar a turnê. O maior carisma Post Malone, incrível. Inclusive, escutem porque as músicas dele são muito boas. Agora falando sobre outro show que também rolou lá nos Estados Unidos, em Miami, o show da Lady Gaga teve que ser interrompido por causa de chuva, de tempestade, vários raios que estavam rolando ali ao redor do estádio em Miami. Então, eles tiveram que parar o show e aí ela foi lá e fez um post falando sobre isso. Ela disse o seguinte: olhem, durante anos alguns de vocês me chamaram de mãe monstro. Em meu coração eu sabia que era melhor mantê-los a salvo. Obrigado por acreditarem em mim. Ela pedindo desculpa aos fãs aí, porque de fato foi um fim muito repentino desse show que estava rolando lá no Hard Rock Stadium, em Miami. Só que o que aconteceu? Rolou um tumulto na plateia e dá até para entender nesse vídeo que viralizou. Olha aí, um casal brasileiro foi assistir ao show com uma cover oficial da Lady Gaga no Brasil, a drag, a Penélope Jean. No momento em que as luzes acenderam ali, as pessoas começaram a ir embora, o público achou que a Penélope era a Lady Gaga. E aí rolou, claro, tumulto.
E aí é muito curioso, né? Porque até os seguranças se confundiram e passaram a escoltar a Penélope Jean. Saiu escoltada. Achei chique esse vídeo aí também no TikTok. Mudando de assunto, agora a gente fala sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Ao longo do dia, a gente veio acompanhando aqui na CNN a cobertura especial do funeral, do sepultamento da rainha. Ela que morreu na semana retrasada e o velório durou ali vários dias, as pessoas podiam ver esse acontecimento. E o Márcio Gomes, meu querido colega aqui na CNN, ele tá lá no Reino Unido e acompanhou hoje como foi o funeral e ele mandou um vídeo para contar um pouquinho pra gente, olha só. Olá, Mari. Olá, amigos do Pop Verso. É um prazer falar com vocês. Estamos falando já de uma região de Windsor de noite que teve um dia inteiro de fortes emoções com as celebrações do último adeus à Rainha Elizabeth II, neste local que a própria monarca considerava como um lar. Ainda nesta segunda-feira, foi o dia de Londres se despedir da monarca. Foi uma cerimônia emocionante, especialmente no momento em que chefes de Estado do mundo inteiro e alguns convidados da família real cantaram juntos o hino britânico, já com a letra alterada para Deus salve o rei. Depois, em procissão, o corpo de Elizabeth II foi levado por alguns pontos importantes da cidade de Londres. Passou em frente ao Palácio de Buckingham, a residência oficial da monarquia. Mas pela primeira vez, os portões não se abriam a Elizabeth II. E ao longo da estrada, milhares, para não dizer milhões de pessoas no percurso se despedindo de sua monarca. A emoção também foi grande aqui em Windsor, com pelo menos 180 mil pessoas ocupando os jardins reais do castelo nesse último adeus. A gente encerra o Pop Verso de hoje com uma daquelas imagens que param a internet, sabe? Por quê? Dona Anne Hathaway, que é uma atriz consagradíssima em Hollywood, ela resolveu trollar a gente. Ela foi na Semana de Moda de Nova York, sentou lá na primeira fila do desfile da Michael Kors, do lado da Anna Wintour, que é editora da Vogue, autoridade em moda no mundo inteiro. E esse lookinho dela aí é um lookinho igual ao lookinho da personagem dela em um dos filmes que, enfim, a galera mais curte, assim, que é O Diabo Veste Prada. A gente tem a comparação, inclusive, para você dar uma olhadinha. A gente consegue colocar? Anne Hathaway resolveu brincar com a nossa cara. Por quê? O pessoal tá doido por uma sequência de O Diabo Veste Prada. Aí é um detalhe desse para você deixar a gente sonhar, Anne. Não faz isso não, faz isso não. Enfim, o tempo vai dizer. A gente se vê amanhã, gente.